Para quem trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos estar de início lendo apenas um verso que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 1. Esse verso diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Esse verso ele está inserido em um contexto onde o apóstolo Paulo estava orientando a igreja de Coríntio para eles não estarem se associando, não estarem se misturando com pessoas que não criam em Deus, com pessoas descrentes. E quando há o início aqui desse texto, como ele diz assim, amados, visto que temos essas promessas, quais seriam as promessas que o apóstolo Paulo estava aqui dizendo? Quando lemos o último versículo de um capítulo antes, 2 Coríntios 6, o verso 18, um verso antes, diz assim: e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a promessa em especial ao qual o apóstolo Paulo estava se referindo, quando ele diz assim, amados, visto que temos essas promessas. E a promessa principal aqui de termos o nosso Deus como o nosso Pai, né? De termos Deus como nosso Pai. E a sequência desse verso, só para nós gravarmos bem, diz: amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós estamos já há alguns domingos, nós tivemos agora a Páscoa, onde nós havíamos ressaltado e falado e nos aprofundado um pouco sobre todo o significado da Páscoa, do quanto ela é representativa para nós como cristãos, porque Jesus ele continua vivo, né? Precisamos continuar crendo e ouvindo a mensagem da ressurreição. E em várias oportunidades nós iniciamos este ano falando sobre esse assunto, santificação, santidade. E aquilo que Deus tem colocado em meu coração para trazer hoje é falar sobre o essencial conhecimento sobre santidade. Nós já ouvimos tanto, e nós vamos ouvir muito ainda falar esse ano sobre santidade. É um assunto que não tem fim, né, pastor Wilson? A Bíblia, ela está repleta de versículos que nos levam a pensar sobre santidade, sobre santificação. Mas hoje podemos dizer assim, nós vamos mais uma vez entender e nos aprofundar, em especial, daquilo que precisa ser essencial, que precisa estar muito bem claro em nossos corações e nossa vida sobre santificação, sobre santidade. O essencial conhecimento sobre santidade, nós precisamos guardar, lembrar, conforme nós já mencionamos em várias oportunidades, santidade, santificação, uma vida separada para Deus.
E isso precisa estar muito claro em nossos corações. Precisa ser algo que seja colocado em prática em nosso viver diário, conforme o verso que nós temos lido, né? Aperfeiçoando a santidade, esse aperfeiçoamento, podemos dizer assim, essa moldagem que precisamos ter todos os dias, para que nós cada vez mais e mais possamos ser santos, parecidos com Jesus. E é interessante observar que a santidade, uma coisa que eu estava pensando e refletindo ao estudar sobre a mensagem de hoje, é interessante de que muitas vezes nós temos um entendimento meio, não seria a palavra certa, meio bagunçado, ou talvez meio errado sobre santidade. E eu quero aqui trazer apenas um exemplo, só para nós termos o entendimento de que muitas vezes nós tiramos, na verdade a gente nem tira da Bíblia, a gente acaba muitas vezes fazendo de algo, de uma prática, e nós muitas vezes dizemos que isso é ser santo. Mas quando nós nos aprofundamos na Bíblia, nós não encontramos exatamente falando sobre isso. E o exemplo que eu quero trazer para nós é um exemplo que com certeza os mais experientes devem lembrar muito bem disso. Há mais ou menos podemos aqui colocar uns 30 anos, talvez 40 ou talvez menos, que a calça, você sabe o que é calça, né? Todo mundo usa, né? Mas a calça, ela somente podia ser usada por um homem. A saia, somente a mulher. Vocês lembram disso? E é interessante que, quando uma mulher usava uma calça, o que as pessoas geralmente falavam? Por mais que não se dizia nessas palavras, mas se dizia que essa pessoa não era uma pessoa santa. Não era considerada uma pessoa santa. E é interessante de como isso, tempos atrás, isso era, eu não sei se isso era pregado, mas era algo que estava no meio do povo. O homem usava calça, a mulher somente podia usar vestido, saia. E muitas pessoas, elas chegaram a ser excluídas da igreja. E pensando e refletindo sobre isso, quando nós olhamos na palavra de Deus, questão de vestimenta, a Bíblia nos fala em 1 Timóteo 2,9, que nós devemos nos vestir decentemente. Aí tentar entender essa palavra decentemente é uma palavra que poderíamos ficar aqui falando muito, né? Porque se nós formos ver a fundo, e se nós trouxermos agora aqui apenas um entendimento, um exemplo, hoje em dia, se nós formos olhar para a vestimenta das pessoas, se uma mulher usar uma calça, e eu digo aqui, queridos, usar uma calça, não uma calça que você tem que pular do segundo prédio para entrar dentro dela, né? Eu digo uma calça que seja algo decente, né? E uma mulher usar uma saia curta e ainda tem uma racha, eu pergunto, qual das duas é considerado santa? Qual das duas está se vestindo decentemente? É óbvio, é a mulher que está usando uma calça. Quando falamos, amados, em vestir-se decentemente, isso não está somente atrelado à mulher, isso também condiz ao homem.
o homem também precisa se vestir. E uma coisa que eu tenho aprendido, eu falo para as pessoas, para o solteiro, né, guarde o teu corpinho para o teu futuro esposo ou esposa, se você quer mostrar algo, né? E para quem é casado, mostra lá no teu quarto, quando você está em 4 paredes, mostra para o teu esposo, para a tua esposa. Porque nós vivemos em um tempo onde eu digo, eu não sei aonde nós vamos parar. Muitas vezes se fala tanto em questão de santidade, mas as pessoas ainda às vezes não estão vendo de como nós estamos sendo levados pelo mundo, de como nós estamos usando as mesmas coisas. E eu volto a dizer, se você em casa quiser procurar, procure o que é se vestir decentemente. Procure. O que eu quero hoje, queridos, trazer, isso é apenas um exemplo, tá? Só para nós termos um entendimento claro sobre isso, tá? O que eu quero hoje trazer para todos nós é o cerne, ou seja, o ponto central, o essencial, o mais importante que precisamos conhecer em relação à santidade, em relação à santificação. Quando falamos em santificação, todos nós sabemos, nós já ouvimos falar que é um processo progressivo e contínuo operado por Deus na vida daquele que foi regenerado. A palavra regenerado significa que nasceu de novo, que teve um encontro com Jesus, a pessoa que é convertida, a pessoa que foi justificada. Isso é um processo, é algo contínuo, algo que eu já tenho dito aqui por várias oportunidades. Enquanto você estiver vivo, você precisa se santificar. Nós precisamos ir rumo à perfeição. Precisamos mudar, precisamos cada dia nos tornar mais santos. E nesse processo da santificação, algo que nunca para de se desenvolver, o cristão ele é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade de Deus. E assim também a santificação o leva a morrer dia após dia para o pecado. É mortificarmos a nossa carne. A cada dia nós deixarmos o Espírito Santo atuando em nós, para que a carne, que por mais que nós temos aceitado Jesus, temos nos batizado, a carne continua dentro de nós. O mal continua dentro de nós, querendo se sobressair. E é por isso que nós sempre falamos dessa necessidade de nós matarmos este velho homem que sempre quer ressuscitar. Conforme eu já ouvi outrora um pastor dizendo, ele insiste em novamente, tipo, você mata ele, mas ele novamente se levanta. Se joga ele na água, ele não sabe nadar, mas ele aprende a nadar de novo. E se nós não tivermos o cuidado da nossa vida pessoal com Cristo, nós sabemos isso muito bem, que aos poucos Ele vai nos vencendo. E aos poucos nós estamos tão longe de Cristo, tão longe, que às vezes nós não temos mais prazer em querer voltar. É por isso que essa observância de nós como cristãos é tão séria e tão fundamental, que eu e você particularmente precisamos ter. Eu comecei a ler mais um livro que tem como título Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não sei se eu comentei isso aqui, eu acredito que eu comentei com os jovens. O autor desse livro é chamado John Charles Leary. Esse homem ele viveu entre os anos de 1816 e 1900. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1878.
1909, só que na língua inglesa. Então já faz quase 150 anos. Né? E ele somente foi traduzido do inglês para o português, passado quase mais de 100 anos. No ano de 1987, então, esse livro, passado mais de 100 anos, ele foi traduzido para o português. Um livro que se manteve intacto, um livro que se manteve vivo, e até que alguém, uma editora, pegou esse livro e traduziu-o para o português, para que ele tivesse hoje em nossas prateleiras, em nossa biblioteca, e podermos usufruir dessa leitura. E uma coisa me chama muito a atenção, que ele disse o seguinte, em um pequeno trecho desse livro, isso há mais de 150 anos, só para nós termos essa ideia, só para nós pensarmos juntos sobre isso. Há mais de 150 anos ele escreveu e disse o seguinte: desde muitos anos tenho a profunda convicção de que a santidade prática, é você praticar, é você buscar, e a inteira autoconsagração a Deus, ou seja, quando uma pessoa realmente se entrega por inteiro a Deus, isso se chama de autoconsagração a Deus, não são suficientemente seguidas pelos crentes modernos. Então ele teve essa percepção de que naquele tempo não havia uma sinceridade, não havia uma busca, não havia uma profundidade na prática da santidade. E ele continua dizendo: a política, ou a controvérsia, ou o espírito de partidarismo, ou o mundanismo tem corroído o cerne, o essencial da piedade viva em muito dentro de nós. O assunto da santidade pessoal tem retrocedido lamentavelmente para o segundo plano. Resumindo aqui essa ópera, né? Muitas vezes as pessoas dizem, né? Esse autor, John Leary, ele fala que as pessoas, naquele tempo, deixavam em segundo plano a questão de santificação. E em nossas vidas, ele está em primeiro lugar ou em segundo plano? É algo para nós pensarmos, algo para nós refletirmos, como é a nossa vida diária com Deus. O que nós fazemos? Estar na igreja, glória a Deus, é um ponto significativo, importantíssimo, mas isso não é o tudo. Isso é apenas, podemos dizer, 1% da tua vida cristã. Mas o essencial da tua busca a Deus, de estudar a palavra de Deus, de você orar, de você buscar a Ele, de você viver em santidade, porque viver aqui dentro em santidade é fácil. Você canta hinos, eu te amo, você ora, você fala com Deus, está tudo ok. Estamos 100% na santidade. Mas e depois do almoço? Ou seja, depois que nós formos para casa, durante o almoço, à tarde, amanhã, como vai ser? A santidade vai continuar em nós? O autor John, ele continua em mais um pequeno trecho dizendo: as pessoas, isso aqui é uma coisa que me marcou muito, né? Há tantos anos atrás ele escrevendo isso. As pessoas do mundo queixam-se com razão de que aqueles que são chamados de religiosos, de crentes, não são tão amáveis, não são altruístas. A palavra altruísta é alguém que se doa sem querer algo em troca. Eles não são dotados de boa natureza com outras pessoas que não professam ter religião. Isso aqui, queridos, se nós pararmos e analisarmos hoje, diante dessa fala de Riley, nós temos que concordar com ele.
naquele tempo já havia essa questão das pessoas comentarem e dizerem: nossa, eu não vejo diferença nenhuma daquela pessoa que vai à igreja, que se diz batista independente, ou de outra igreja, que se diz crente. E hoje, é algo que eu tenho comentado um tempo atrás já, o que as pessoas falam de nós? Qual é o comentário que elas têm de nós? Mas que muitas vezes são usadas pelo inimigo para nos difamar, para falar mal de nós, ok. Mas alguém, uma hora ou outra, precisa falar algo de bom de nós. Então isso, amados, é algo muito preocupante. Como nós realmente estamos vivendo na nossa vida diária? Nós vivemos, amados, tempos difíceis, onde poucos buscam viver na prática pessoal uma busca diária de santificação, e isso é uma realidade. São poucos que buscam, e que você possa ser destes poucos, você que está me ouvindo. E há uma necessidade tão grande. E novamente eu pergunto: como está a nossa busca, a sua busca de uma vida em santidade? Como ela está? O fato, amado, de nós, às vezes, trocarmos 2, 3 palavras, ou quando nós visitamos alguém, nós já entendemos que essa pessoa não tem nada, não busca a santidade. E isso é muito triste. Nós damos, amados, tudo de nós para tantas coisas, e por que não dar tudo de nós em viver uma vida de santidade? Porque essa sim, amados, trará bênçãos. Uma vida de santidade é essa sim que fará, amados, coisas grandiosas em nossa vida, que nós vamos perceber. Falta, amados, para nós é viver uma vida de santidade. Olhamos muitas vezes e dizemos, e com certeza todos nós já devemos ter dito isso: falta aquilo. E por que não dizer falta chuva? E como está faltando? Mas eu me preocupo às vezes, falta chuva, está seco. E a pergunta é que eu falo, eu tenho que falar isso: você está orando? Você está buscando? Um simples oração que você faz, às vezes antes de deitar de manhã: ah, Senhor, manda chuva. Será que é o suficiente? Se depois, durante o dia todo, encontramos alguém, encontramos aquele, e começamos a reclamar, a murmurar: nossa, não está chovendo, as contas, como é que eu vou pagar, Como se isso ajudasse alguma coisa. Irmãos, não me entendam mal. O que eu quero dizer aqui, queridos, que nós pudéssemos transferir toda essa murmuração e essa reclamação a Deus. De nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Eu sei, eu fui agricultor, ainda sou, não sou agricultor, né? Mas eu acompanho o meu pai. E como isso é triste, você ver as plantas morrerem, a vontade de chorar é grande, as contas estão vencendo, como vou pagar as contas? Mas o que eu quero dizer aqui, o que nós fazemos em contrapartida? Quanto tempo nós tiramos para orar, para aclamar o Senhor? São coisas, amados, que devem nos fazer pensar. Satanás, amados, eu não quero falar, não quero dar ibope a ele, mas
ele conhece bem o poder da verdadeira santidade. E o imenso prejuízo em seu reino se nós, amados, entendêssemos a profundidade que há na santidade. O quanto o inimigo, ele, podemos dizer assim, ele treme. Ele não consegue nem ficar perto de nós. Uma pessoa que busca a santidade, que está na presença dele. E é por isso que ele tanto trabalha, por isso que ele tanto nos enche de coisas, de problemas, para nos distrair, para você fazer durante o dia tanta coisa, no final você não fez nada na verdade. Você não orou, você não buscou o Senhor. Mas o inimigo, ele consegue te envolver com tantas coisas, e chega o final do que você não orou, você não buscou o Senhor, você não fez o essencial. Santidade. As Escrituras, amados, nos ensinam que para seguir em santidade e vivermos a vida santa, precisamos exercer um esforço pessoal, algo que já mencionamos aqui, que está em Hebreus 12, 14, quando nos fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. E eu volto a repetir isso, é preciso um esforço pessoal nosso, meu. Um esforço um esforço pessoal meu, eu me consagrar, eu buscar a santidade. E é interessante que a verdadeira santidade, amados, ela não consiste apenas em crer e sentir. Eu vou me consagrar, eu vou me santificar porque eu estou sentindo uns calafrios diferentes. Ela não consiste em sentir, ela consiste numa decisão, numa prática, onde você decide. E é por isso, amados, que o entendimento da verdadeira santidade, igual que eu quero aqui mencionar um pouco só, para nós entendermos o significado da verdadeira santidade, é algo que eu quero mencionar em especial para você entender o que significa a verdadeira santidade. Eu quero aqui trazer alguns exemplos, alguns trechos bíblicos, só para nós entendermos a verdadeira santidade, o que ela produz, quais são os efeitos dela em nossa vida, quais são as mudanças que ela produz em nós. E eu quero aqui mencionar algumas. Em primeiro lugar, a verdadeira santidade, amados, ela produz um linguajar diferente. Quando nós lemos em Tiago 3:2, tem todo o trecho que a Bíblia fala sobre a língua, que nós temos que domar a língua, e quando nós domamos a língua, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. E a língua é um dos órgãos mais difíceis de ser domado. Algo que você nem vê se está de boca fechada, mas quando abre, um órgão tão importante, tão essencial, mas ele muitas vezes rege a nossa vida. Ele conduz muitas vezes a nossa vida. Um linguajar diferente há no coração daquele que busca a santidade. É tão interessante, não sei, você já deve ter visto, de como é diferente, de quando você vai na casa de alguém, que somente traz coisas boas, que cita a palavra de Deus, que diz para você, vai ficar tudo bem, vai dar certo, no final ele até ora por você. Em comparação, se você vai numa outra casa, se mal apenas chegou, já começam os assuntos, aí entra isso, e quando entra a política, nem se fala, aí entra mais aquilo, aí começam... De repente estão falando de um irmão da igreja, de repente estão falando do pastor, e o assunto vai, e ficam lá horas conversando. Pessoa assim,
não é santa. Ela não busca santificação. A verdadeira santidade, amados, produz um linguajar diferente. A verdadeira santidade, amados, ela transforma os nossos temperamentos. E um dos principais, amados, aquilo que está em Gálatas 5, 22, 23, que nos fala do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Como muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: mas eu nasci assim, eu sou assim. Você pode até ter nascido. Mas quando nós experimentamos a regeneração, quando nós nascemos de novo, nós temos que lutar contra a nossa carne e os nossos temperamentos maus. Se nós agimos errado, se nós somos explosivos, se nós somos assim, nós temos que entregar isso no altar do Senhor, derramar nosso coração à cruz do Calvário e pedir transformação. O Espírito Santo que gera em nós a santificação que está sendo produzida em nós, ela vai mudar isso em nós. Porque Cristo, Jesus, quando Ele entra em nosso coração, Ele gera transformação e transforma os nossos temperamentos. Às vezes é demorado, mas depende de nós. A verdadeira santidade, amados, as nossas paixões e inclinações, elas são mudadas drasticamente. Nós começamos a dar valor ao que tem valor. E é por isso que o salmista Davi, quando ele diz no Salmo de número 1, versículo 1 a 3, que ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Ou seja, a minha satisfação está na palavra do Senhor, e nela eu medito dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera. Que maravilhoso, amados, isso é algo encantador, amados, quando nós agora entendemos e realmente damos valor, e a vida ela começa a dar prazer, novas paixões, podemos dizer assim, novas inclinações. Nós damos importância àquilo que realmente tem importância, é o que realmente vai trazer benefício para as nossas vidas. A verdadeira santidade, amados, a nossa conduta com nossos pais e filhos, ela é diferenciada. Ela é diferente do trato que o mundo tem com pai e mãe. Às vezes é um espanto de pessoas que não creem no que nós cremos. E há um amor, há um carinho tão grande entre ambos, pai e filho. E muitas vezes nós, como cristãos que conhecemos a palavra, entendemos a palavra, muitas vezes não há isso. Conforme nos diz em Efésios 6, 1 a 4, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Continuando, a verdadeira santidade, a relação entre patrão e empregado é diferenciada. Se você é um empregador ou se você é um empregado, é diferenciada, é diferente. Logo na sequência aqui do texto de Efésios 6, nós encontramos no versículo 5 em diante, diz assim: escravos. A palavra escravos pode ser traduzido como empregados. Obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens,
porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. E no versículo 9 vem agora a parte dos senhores, dos empregadores, que diz: vocês, senhores, tratem seus escravos, seus empregados, seus funcionários da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença, não faz acepção entre as pessoas. Nós vemos aqui, amados, instruções são claras do que é uma vida em santidade, do que é uma vida de santificação. Se nós continuarmos aqui, amados, falando a verdadeira santidade, a questão de marido e mulher é diferente das do mundo. Há um tratamento diferenciado. A verdadeira santidade, amados, até na política, como cidadãos, nós sabemos nos portar. Até na política, meus amados. A verdadeira santidade, como nós já mencionamos antes, na nossa maneira de vestir é diferente. A verdadeira santidade produz cuidado com o que nós fazemos com o tempo. E essa tem sido, amados, a minha maior dificuldade, não sei de vocês. Você se organizar com o tempo, e tempo tem, e como tem. As pessoas sempre dizem assim: não tenho tempo para isso, não tenho aquilo. Tem tempo sim. A gente que só não prioriza o que realmente é importante. A verdadeira santidade, a nossa conduta com os negócios é diferente. Quando nós negociamos com alguém que é descrente, que não crê em Deus, é diferente. Você nunca vai vender um carro sabendo que já está batendo o motor e você vai lá. Quer comprar meu carro? Nosso carro está 0 bala. Quer comprar? Nossa, tem algum defeito? Não. Misericórdia. E como a gente ouve isso, muitas vezes pessoas dizerem: nós temos que ser claros. Tem aquelas pessoas que dizem assim: se ele não perguntar, eu não vou falar. Se ele não perguntar nada do motor, eu não vou nem falar. Isso é a mesma coisa. Que testemunho nós vamos dar se daqui um mês vai fundir o motor e aí você vai dizer o quê? Você vai mentir? E muitas vezes nós estamos cavando um próprio buraco mesmo e nos afundando cada vez mais e mais nesse buraco. Querido, nós precisamos observar isso. A verdadeira santidade, amados, até do nosso comportamento na saúde e na enfermidade é diferente. Quando estamos saudáveis, quando há saúde, oh glória! E quando estamos enfermos, deve também ser, oh glória a Deus! As pessoas nos observam, como nós tratamos as situações da nossa vida. Às vezes Deus não nos cura, porque nós tanto falamos para as pessoas, tanto reclamamos. A verdadeira santidade, sabemos nos portar, mesmo se nós somos pobres, ou se nós somos ricos, nós sabemos nos portar. Porque a santidade a Deus, ela nos aproxima cada vez mais para perto de Deus. E cada vez mais perto de Deus, maior entendimento em todas as situações da nossa vida. A nossa vida se torna mais leve. Mas para isso precisa de um esforço. Eu não sei você, mas eu sei de mim. Quanto mais eu oro, mais me sinto bem. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me sinto bem. Isso é obra do Espírito Santo em nós.
E nós precisamos aprender isso. A verdadeira santidade, amados, não precisa ser anunciado para que as pessoas vejam ela em mim. Nós não precisamos falar para as pessoas que eu sou santo, porque elas vão ver isso em nós. Em Mateus 5, o versículo 16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Essa luz, ela é vista em sua vida. O que as pessoas veem em você? Eu consigo ver Jesus na sua vida? Quanto mais você buscar a santificação, uma vida separada para Deus, mais Cristo vai resplandecer. É por isso que muitas vezes nós dizemos para as pessoas: eu nunca vi Jesus. Mas quando eu olho e convivo com certas pessoas, eu vejo Jesus. E isso, amados, é algo glorioso. Quando eu estava lendo esse livro desse autor, uma coisa me marcou muita atenção, que no tempo desse autor havia muitos homens de Deus, santos, considerados santos, porque todas as pessoas comentavam e falavam deles: nossa, que legal, essas pessoas são santas, são pessoas altruístas, pessoas íntegras. Eram pessoas de Deus, havia esses comentários. Só que em todos os registros, em tudo aquilo que eles deixavam escrito, e quando eles falavam para alguém, eles diziam que eles eram pessoas imperfeitas, e deixavam sempre claro que se sentiam endividados à misericórdia e à graça. Isso me chamou a atenção. Que quanto mais buscamos a santidade, quanto mais buscamos a Deus, mais miserável nós nos sentimos, mais pecadores nós sentimos. Aí não sobra tempo para olhar o pecado do outro. Você consegue entender isso? Não sobra tempo para você olhar para o pecado do outro. Quanto mais santos somos, mais vemos o nosso pecado. Como está a nossa santidade? Estamos nos santificando? Estamos vivendo uma vida separada para Deus? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pudesse meditar nesta manhã. Como está a santidade? Estamos nos santificando? Qual é a área da nossa vida que temos dificuldade de nos santificar? Qual é a área que nós temos dificuldade de nos santificar? Talvez você tenha dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade da língua, da fala, dificuldades com os teus temperamentos, onde você não consegue se controlar. Talvez tenhas problema com teus pais, com a tua família, com teus filhos, com teu cônjuge. Qual é a área que você tem dificuldade em se santificar? Talvez existem outras áreas, mas eu quero convidar você nessa manhã, de você apresentar isso tudo diante de Deus. E dizer a Ele: Senhor, me ajude. Nessa área que você tem dificuldade. Talvez você é uma pessoa explosiva. Coloca isso diante de Deus. Talvez você tenha dificuldade de perdoar alguém. Coloca isso diante de Deus, porque isso é um atrapalho para a tua santificação. Talvez você não consegue se relacionar com teu pai, com tua mãe, com teu cônjuge. Isso, amados, é um atrapalho na santificação da tua vida. E eu quero nessa manhã orar.
Eu quero nessa manhã que você coloca isso diante de Deus. Eu não quero aqui, amados, constranger ninguém, mas eu somente quero orar por você. Como está a sua santidade? Como você está se santificando? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra, mais uma vez, Senhor, dessa tão grande necessidade que temos, Senhor. Nesse mundo difícil, cruel que vivemos, mas vivermos uma vida santa. Senhor, Tu nos conheces e sabes, Senhor, as áreas que nós temos dificuldade, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que como muitas vezes dói sermos machucados, sermos mal interpretados, como dói muitas vezes termos que pedir perdão para alguém, tantas áreas de nossa vida que não condizem com a Tua palavra, e isso muitas vezes é difícil, mas nessa manhã, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, nos ajude, Pai, venha o nosso socorro, venha o nosso encontro, Papai, e que Teu Espírito Santo, que começou a habitar em nós, possa ter liberdade de atuar em nós, para assim nós nos tornarmos cada vez mais e mais santos, santos, santos na presença de Deus. Vivemos, Senhor, um tempo onde nós precisamos sim nos santificar. Nos ajude, Pai, porque a santificação, dia após dia, vai nos levar para junto de Ti. Aleluias. A santificação, uma vida separada para Deus, uma vida separada diariamente para Deus, vai nos levar para o céu. Ajuda-nos, ó Pai, a termos esse entendimento, a nós nos preocuparmos com isso, verdadeiramente levarmos esse assunto sério em nossas vidas, Pai. Para que um dia, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando Ele nos chamar, possamos realmente subir para estarmos no céu contigo, Pai. Assim nós oramos, Senhor. E eu apresento nessa manhã, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor. Tu conheces e sabes as dificuldades que nós vivemos e temos. Tu sabes, ó Pai, que precisa ser mudado em nós. Mas nessa manhã os teus filhos estão apresentando diante de Ti, estão dizendo: eu tenho dificuldade, tenho problema nessa área. Mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Ti, eu vou conseguir e vamos vencer juntos, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo. Ajuda-nos, Pai. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que assim a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.